Lucas 7,36 diz assim a palavra: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés, chorando, e começou a molhar-lhe os pés com as suas lágrimas. Depois enxugou os seus pés com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é ela, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor, um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar a dívida, e então por isso ele perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Vê esta mulher. Então em seguida Jesus voltou-se, virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Então Jesus disse à mulher: a sua fé a salvou, vá em paz. Amém? Pai, nós te pedimos mais uma porção, Senhor, da tua palavra, daquilo que o Senhor vem falando conosco esta semana, já há 2 semanas. A tua palavra, Senhor, é uma fonte inesgotável, e eu creio que se o Senhor insiste neste assunto para conosco, é porque mais deste assunto o Senhor tem para colocar dentro de nós, mais dessa verdade, mais da tua instrução. E hoje, Senhor, especialmente como a maior parte de nós aqui, homens e mulheres que já exercem uma certa liderança por onde passam, como candeias acesas, como luzes, como sal que interfere, que afeta, que é capaz de fazer a diferença pelo mundo onde anda, seja isto de uma forma ministerial, seja isto de uma maneira familiar, seja de uma forma fraterna, mas de alguma forma, Senhor, aqueles que aqui estão nesta segunda-feira são trazidos pelo Senhor, que efetua o querer, que efetua o realizar, e trazidos aqui estão, Senhor, pelo Senhor, para que possam manifestar o teu amor, a tua graça, a tua verdade, o reino de Deus, de alegria, de paz, de justiça, de amor. Por isso, Senhor, nos orienta pela tua palavra. Mais uma vez é o desejo do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Amém. Deixa eu ler para você. Eu quero ler aqui 2 testemunhos que eu recebi hoje. Recebi alguns testemunhos, mas esses 2 aqui eu achei bastante especial, e para construir a mensagem hoje, a gente está falando sobre o amor, sobre a graça, sobre a verdade. Quem estava ontem na igreja? Quem estava? Levanta a mão assim bem alto. A maioria de nós aqui. Na segunda-feira a gente procura continuar a mensagem num contexto mais de liderança, de aplicação, né? Do outro lado. No domingo a gente prega mais voltado num tom evangelístico, e na segunda-feira se colocando mais no lugar daqueles que pregam, e entendendo qual é a nossa vocação, qual é a nossa missão nessa terra. E aí ontem, depois da mensagem, eu chegando em casa, eu recebi esses 2 testemunhos. O primeiro testemunho, esta moça estava à noite. Quem estava à noite? Porque também tem disso, a mensagem de manhã para a noite, o Senhor sempre
traz alguma coisa nova, sempre muda, né? Mas especialmente no culto da noite, essa moça chegando em casa me mandou esse texto: Paz, pastor, como sou grata por congregar numa igreja longe da religiosidade, dos usos e costumes. Que palavra foi essa de hoje? Que oração maravilhosa o Senhor levantou nesta noite. Tenho certeza que saí curada e livre de muitas mágoas que trazia em meu coração ao longo desses anos, pois só eu sei o quanto já fui pisada, magoada por pessoas ditas cristãs que se diziam ser da igreja. Eu já congreguei em denominações que já me julgaram pela maneira de me vestir, por usar maquiagem. Uma vez eu já fui chamada a me retirar do ministério de louvor porque eu usava argolas de brincos grandes, e isso significava, segundo o conceito dos irmãos, escravidão, lembrava o tempo dos egípcios, entre tantas outras coisas. Já ouvi dizerem para mim que tinha o espírito de pomba-gira, por usar maquiagem ao ir aos cultos. Pastor, o senhor não tem noção, já fiquei um tempo no banco por usar calça e não saía, e não saia todo o tempo. Sem contar que eu já fui muito discriminada e humilhada por muitas pessoas pelo fato dos meus pais serem espíritas. Eu não vim de um lar cristão. Meus pais e avós sempre tiveram um terreiro, e eu fui a primeira pessoa na minha família a conhecer Jesus, e muita gente no meio evangélico me chamava de lobo em pele de cordeiro. Diziam que eu era uma farsa, uma mentira, que eu era uma endemoniada, que eu não era digna de estar na igreja ou fazer a obra, porque eu era filha de macumbeiros. Quando um pastor da igreja onde já congreguei me chamou para ser obreira, para ministrar a palavra em cultos, nas casas, quando ele começou a me ensinar e chamar para perto, para caminhar junto dele e da esposa dele, a pastora, nossa, muita gente se levantou com acusações, achando um cúmulo eu estar fazendo a obra. Só que como eu sempre me justificava, eu era eu, meus pais eram meus pais, não tinha culpa de professarmos uma fé ou religião diferente, mas sempre orei por eles e falei de Jesus para toda a minha família, e mesmo sozinha consegui. Com a ajuda de Deus, hoje a minha família não tem mais terreiro, minha casa serve ao Senhor, meus pais já faleceram, mas se renderam a Cristo na reta final. Creia no Senhor Jesus. Eu sou grato a Deus por tudo que Ele fez por mim, pela minha casa, mas muitos dias as lembranças das calúnias e palavras das pessoas sempre rodeou meus pensamentos, mas hoje tenho a certeza que foi colocado um ponto final. Aqui um outro testemunho. Semana passada você falou que o amor de Deus nos constrange, e hoje tive essa experiência, constrangida com o amor de Deus por mim. Eu cheguei hoje tão aflita, tão angustiada, e saí renovada. Deus é bom demais. Obrigado por me receberem tão bem, com tanta liberdade. Esse aqui são 2 testemunhos então, do que foi o culto de ontem, do que foi a experiência que tivemos ontem aqui, e o resultado da palavra que foi ministrada. E a palavra que foi ministrada nada mais é do que o Evangelho, simples, mas poderoso. O Evangelho que Paulo fala aos Coríntios, no capítulo 1, que é um escândalo para os judeus, uma loucura para os gentios, mas para aqueles que foram chamados ao Evangelho, sendo judeus, sendo gentios, o Evangelho não é nem escândalo nem loucura, mas é o poder de Deus. O poder de Deus para libertar, o poder de Deus para restaurar, o poder de Deus para sarar completamente a alma, para conectar o espírito daquele que clama Abba Pai com a sua essência, com a sua origem, o Deus Todo-Poderoso. O Evangelho que Paulo diz que
No Evangelho, a fraqueza de Deus é mais forte do que a força do homem, a loucura de Deus é mais sábia do que toda a sabedoria da humanidade. E esse Evangelho, Paulo chama de Evangelho da graça, de Evangelho da bondade, de Evangelho da reconciliação, de ministério da reconciliação, de Evangelho da verdade. E a verdade é que em Cristo Jesus todos são justificados, a graça de Deus manifestou-se salvadora a todos os homens, inclui qualquer tipo de ser humano na terra. E o que as pessoas precisam ouvir não é o que elas, mais do que elas já são, mais do que elas precisam deixar de ser, mas precisam ouvir mais daquilo que Cristo é para elas, daquilo do que Deus pode ser na vida delas. O Evangelho que restaura, o Evangelho que é boa nova, o Evangelho que é restauração, o Evangelho que é transformação de vidas. A palavra Evangelho significa boa notícia, significa dizer que para aquele que está perdido, a boa notícia é: você pode ser encontrado. Para aquele que está enfermo, a boa notícia é: você pode ser curado. Para aquele que está aprisionado, a boa notícia é: você pode ser liberto. Tudo isso pelo poder do nome de Jesus Cristo. A boa notícia para o mundo é o fato de que Jesus Cristo, a loucura do Evangelho, o escândalo do Evangelho, Paulo diz, é o Cristo que nós pregamos crucificado, que morreu por nós, que foi morto em nosso lugar, que tornou-se maldição para que a bênção celestial viesse sobre nós. E nós temos a missão de anunciar com trombetas ao mundo que existe redenção, que existe salvação, que existe o amor, a graça e a verdade, que é, como eu disse ontem, não um conceito filosófico, mas e nem nada subjetivo, mas é a própria pessoa de Cristo. João falou: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ontem eu dizia que ninguém é capaz de amar se primeiro não for visitado pelo amor. Ninguém é capaz de amar se primeiro não ter recebido. A gente só pode dar daquilo que a gente recebeu primeiro. Então todo o amor que nós somos capazes de dar, ele parte de uma fonte, Deus, que no seu amor insondável, inexplicável, fora da caixa daquilo que nós construímos como Deus, ama até mesmo aqueles que não lhe amam, ama até mesmo aqueles que não o conhecem e que não o reconhecem. Até mesmo um ateu, que é capaz de amar a sua esposa, o seu filho, o seu amigo, o próximo, porque hoje existe um crescimento, do discurso do ateísmo, ou quando não ateísmo, o agnosticismo, que é o ateu medroso. O agnóstico é o ateu medroso, ele não tem coragem de dizer, então existe alguma coisa, não sei o que é, está para lá e é para além de mim, eu não tenho. Esse é o agnóstico. E existe aquele que diz que não crê, mas na grande maioria dos ateus que nós conhecemos, eles dizem que são ateus por uma questão de inteligência, porque são inteligentes demais para acreditar num Deus construído pela religiosidade. O Deus da religiosidade é um Deus muito pequeno. Um Deus da religião é um Deus muito limitado. É um Deus verificável.
é um Deus sistematizado. E aí fica difícil demais, porque o Deus da palavra é um Deus insondável. O Deus da palavra é um Deus que todas as coisas existem nele, ele não existe em nada. Mas o Deus da palavra é um Deus que, quando ele quer se manifestar, ainda que o cidadão se diga ateu, ele glorificará. Porque Paulo era um ateu, não sei se você sabe disso. Um ateu, um descrente em Cristo. Mas quando Cristo se manifestou, porque Paulo era um convertido ao legalismo, à religiosidade, ao sistema dogmático. Mas aquele que não reconhece a Cristo não tem Deus, diz a palavra do Senhor. Você só tem Deus se você reconhece a Cristo. Então Paulo era um ateu do verdadeiro evangelho. Porém, diz a Bíblia que quando Cristo se manifestou, antes dele entender quem era, ele reconheceu: quem és tu, Senhor? Prostrado, porque diante dele, pode ser ateu, pode ser agnóstico, pode ser o que for, diante dele todo joelho se dobra, toda língua confessa que ele é o Senhor. E a nossa missão como igreja é parar de sistematizar, é parar de dogmatizar, é parar de colocar fronteiras. Somos um povo que evangeliza sem fronteiras, e apresentar um Deus que é conhecido pela fé, um Deus que, quando apresentado não como um sistema dogmático, não como uma teologia, mas como amor, graça e verdade, o cidadão, o ouvinte, ele passa a ter a verdadeira experiência que ele precisa com Deus. Porque quando você tira os Deus da caixa, as pessoas começam a perceber Deus em todos os lugares. Quando nós colocamos Deus dentro da caixa, ele só é possível ser percebido dentro da caixa. Isso aqui é uma caixa, 4 paredes aqui. Se nós sujeitarmos Deus apenas ao nosso encontro, como reconhecer Deus numa caminhada, pé na areia? Como reconhecer a Deus num encontro com alguém no dia a dia? Como encontrar ou ser encontrado por Deus? Como perceber, como discernir Deus? Que segundo o Evangelho é tudo em todos. Que segundo o Evangelho não há diferença entre judeus e gregos. Paulo diz aos Colossenses, diz aos Romanos e fala também aos Gálatas, que na nova vida em Cristo Jesus, não há mais diferença alguma entre judeu ou grego, bárbaro ou cita, escravo ou livre, homem ou mulher. Quando nós sistematizamos o Senhor, nós fazemos diferenciação, porque agora sim a diferença. Se Deus está sistematizado na nossa teologia, haverá diferença entre católico e evangélico. Haverá diferença entre evangélico e espírita. E para Deus, aqueles que reconhecem a Cristo, nós não somos chamados de evangélicos, nós somos chamados de filhos. Quando Deus quer, Ele tira do terreiro de macumba. Quando Deus quer, Ele tira da idolatria. Quando Deus quer, Ele tira inclusive dos dogmas que dentro da igreja evangélica nós também inventamos. O meu avô, quando eu vi o testemunho dessa jovem, eu me alegrei, porque o meu avô Iá, eu não sei quantos aqui sabem, o Iá está com 91 anos de idade.
Eu já contei o testemunho do Voiá. O Voiá, ele era pai de santo cruzado em tudo que é banda aqui, banda sem banda, banda larga, banda 4G, 5G. E ele era convicto daquilo que ele fazia, ele achava que fazia aquilo para o bem, ele era sincero. Porque nós achamos que todo mundo que está do lado de lá, diferente de nós, muitas vezes a religiosidade impregnada em nós achamos que todo mundo que não confessa a religião que nós confessamos é filho do diabo. E tem gente que está sinceramente enganada. Inclusive nós, muitas vezes, quando nós tornamos religiosos. E o meu avô, um dia, com todo carinho, lavando os santos, cuidando com zelo daquilo que ele achava que era o bem, de repente Deus o visitou, e ele conta a experiência de que ele viu um anjo do Senhor dizendo: dá fim em tudo isso, porque eu tenho uma obra para você que não está condicionada a nada disso. E aí ele saiu de lá e ele foi procurar a verdade, ele foi procurar alguém que pregava o evangelho, e ele entrou numa igreja evangélica de um povo sincero, e ali ele foi acolhido. Agora, se ele tivesse encontrado um povo religioso, ele seria separado num canto, e aconteceria com ele o que aconteceu com essa jovem por muitos anos. Essa jovem estava no meio de um povo que deveria incluir, aceitar, reconciliar, ajudar, colocar os ombros embaixo da carga, interceder com ela no propósito da salvação de toda a sua família. Mas aquele povo que deveria ser os primeiros a acolher aquela mulher, aquela jovem que está caminhando conosco hoje aqui, rejeitaram ela. Ela estava em Cristo, buscando ao Senhor, clamando pela salvação de toda a sua família. E os religiosos, olhando a aparência das coisas. A gente precisa cuidar do nosso coração, porque o espírito de religiosidade, ele é um espírito separatista. É um espírito que tipifica, que categoriza. Ontem eu falei muito sobre isso. Inclusive, é um espírito que age em toda a terra. Política, por exemplo, é religião também, gente. Ideologias também são expressões, é porque a gente chama de nomes diferentes, mas na essência é a mesma coisa. Tem gente que é religioso com um time de futebol. Ai de você se você falar mal do clube dele. É a idolatria, a religiosidade, ela provoca, é porque o nome é diferente. Mas a essência, a razão, a motivação é a mesma. E às vezes nós nos tornamos estes. Nós falamos mal de quem torce para time de futebol, nós falamos mal de quem é político partidário, mas nós brigamos pela bandeira denominacional e atacamos uns aos outros, e atacamos os irmãos de denominações diferentes, quando deveríamos ser um único povo. E esta é a estratégia diabólica. Temos teologias diferentes, temos doutrinas diferentes. Se nós começarmos a abrir aqui para o debate, alguns creem em algumas coisas diferentes de outros, especialmente no que diz respeito à escatologia, mas a base da nossa fé é a mesma, é Cristo Jesus. O que nos une é muito mais forte do que as diferenças teológicas que temos. E qual é a estratégia de Satanás? Dividir para conquistar, separar para dominar. Jesus já deixou isso bem claro. Reino dividido não prospera. Se Satanás estivesse dividido, como prosperaria o seu reino? Foi Cristo quem falou isso. Ele não está não, ele está bem
ajustado com o propósito dele de destruir, roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse: os filhos desse mundo são mais prudentes nos tratos uns com os outros do que os filhos da luz, porque os filhos desse mundo é tão poderoso o acordo, que até para fazer o mal, se há acordo, o mal prospera. Você vê muita gente fazendo mal, fazendo coisas horríveis, mas de certa forma estão alinhados entre eles. Agora nós que temos a verdade e o bem prevalece sobre o mal, precisamos aprender o valor da unidade, o valor de nos unirmos em prol da pregação do Evangelho, o Evangelho do amor, o Evangelho da paz, o Evangelho da verdade, o Evangelho da graça do nosso Senhor, para libertar. E aí a gente fica brigando inclusive na questão da mensagem. Às vezes nós somos criticados porque foi nos dado o ministério evangelístico, e ontem eu falei sobre isso. Isaías 52 fala que como são belos os pés nos montes daqueles que proclamam o Evangelho, que falam, que anunciam o Evangelho, que trazem boas notícias, que falam as boas novas, que proclamam a salvação e que dizem a Sião: o seu rei reina. Esta é a palavra que o Senhor nos deu como igreja. Nós temos o Evangelho, temos uma palavra, temos uma missão de pregar boas notícias, salvação, paz, regeneração, reconciliação, e fugir das discussões, fugir dos embates, fugir. Paulo fala isso para Timóteo: Timóteo, quanto a você, prega o Evangelho, e sai fora de confusão, porque confusão só distrai, embates só perverte. Prega o Evangelho, anuncie, corrija, repreenda com toda a sã doutrina, em amor. Às vezes a gente acha que correção e repreensão é discurso de ódio, não tem nada a ver com isso. Às vezes a gente acha que correção e repreensão é exposição da vergonha alheia. Eu não vejo Deus expondo vergonha alheia, eu vejo Deus cobrindo. O amor cobre. Eu vejo Deus corrigindo em amor. Quando eu vejo Deus corrigindo, eu já fui corrigido por Deus muitas vezes, e todas elas em amor. Não significa de não falar a verdade muitas vezes dói, mas em amor, em correção particular. Uma vez eu vi uma pessoa dizendo, e eu acredito nisto, elogie em público e corrija no particular. E às vezes nós vemos uma palavra que traz exposição, traz vergonha, quando na verdade o que nós temos para as pessoas que entram por essa porta é esperança, contra toda a esperança. A esperança de que Cristo, na cruz do Calvário, já nos deu a vida eterna, de que nele a salvação já foi nos dada. Isso muda completamente a história das pessoas, isso faz com que as pessoas saiam renovadas, fortalecidas e com o coração aberto para o tratamento do Espírito de Deus, para o crescimento na palavra do Senhor. O texto que nós lemos fala de um amor que inclui, fala de uma graça que também recebe, fala de uma verdade que escandaliza. Ontem a gente falou bastante disso, o amor do Senhor, a intenção do amor do Senhor. A Bíblia diz que aonde há contenda, aonde há ódio,
ali há facção, ali há dissensão, ali há divisão, ali há toda espécie de confusão, mas o amor cobre todos os pecados. E o amor do Senhor não tem a finalidade apenas de cobrir os pecados. Note, o espírito religioso acha que cobrir é encobrir. O espírito religioso acha que cobrir é você fazer de conta que não acontece, é você aceitar, é você dizer o seguinte: continua do jeito que você está tudo certo, Deus te ama, a graça te sustenta, vai indo assim. Não é isto. Quando o Senhor fala do amor que cobre, o Senhor está dizendo o seguinte: o amor constrange e leva à transformação. Não é a exposição que leva à transformação. Não é você expor a vergonha que leva à transformação. É você abraçar apesar da culpa. É você acolher, apesar de você saber que aquela pessoa, ela está vivendo um tempo. Eu não estou falando de pecado, porque aí é que está. A igreja às vezes ela glorifica muito a Deus por um passado muito longínquo que alguém conta dos seus erros do passado que ficou lá atrás. E aí a gente vê agora o fruto do Espírito que surgiu do amor que cobriu e constrangeu, e aí levou agora para a transformação, e lá na frente a gente vê uma pessoa transformada. Aí a gente glorifica, realmente Deus mudou. Mas quando o camarada chega todo arrebentado, a gente não quer abraçar. Quando a pessoa está na condição da miserabilidade, a gente categoriza. Espera aí, aqui está o banco dos pecadores. Tem 3 aqui na minha frente. Um está até no Facebook, vê se não está pecando esse. Então o que a gente faz? A gente categoria, a gente tipifica dentro da igreja. Quando na verdade a igreja em amor é chamada para cobrir, para trazer e para incluir. É isso que Deus faz. Deus inclui. E é quando a pessoa se sente incluída que ela desenvolve responsabilidade. Você quer ver uma pessoa começar a crescer no Senhor? Começa a dar para ela responsabilidades. É óbvio que o Evangelho ensina equilíbrio. Que aí você vem e vê Paulo dizendo assim: não se apresse a impor as mãos sobre ninguém. Só que Paulo está falando do impor as mãos no que diz respeito à liderança ministerial, a cuidado e agora a ser um exemplo para pessoas. Paulo diz o seguinte: o presbítero, o bispo, o diácono deve ser experimentado. Paulo está falando de funções eclesiásticas, de autoridade de governo, aonde nós servimos como referência. Mas isso não significa que o camarada fique isolado até o dia em que ele merecer participar. Meu irmão, eu não sei você, mas eu sou pastor só por causa da graça. Não tem mérito. Tem um crescimento que foi se desenvolvendo mediante as responsabilidades que o Espírito ia me dando, porque responsabilidade gera temor. Eu tive um encontro com Deus no domingo, recebi a palavra de Deus no domingo, na quinta-feira eu preguei a primeira mensagem. Sabe o que os religiosos falaram? Não está pronto, não pode pregar. De jeito nenhum. Como assim vai pregar? Mas na primeira mensagem eu já vi testemunho. Paulo, quando foi encontrado por Cristo, diz a Bíblia que ele ficou cego 3 dias, Ananias impôs a mão sobre ele e ele logo começou a pregar. Ali em Damasco mesmo ele já começou a pregar. O povo que ele foi para matar, para prender, ele já começou a pregar. O povo começou a não entender coisa nenhuma. Passado algum tempo, diz a Bíblia que o povo que ele foi para matar agora queria matar ele. Mas o camarada já estava pregando. Aí mandaram ele para Tarso. E aí agora ele fica lá em Tarso, Paulo levou 14 anos para ser reconhecido pelos apóstolos como um deles. Veja o progresso. Mas ele, do primeiro dia de conversão até o dia em que
foi reconhecido pela igreja, ele fez todos os dias a mesma coisa, ele pregou o evangelho. Porque em Deus ele já havia sido reconhecido, Cristo já havia o chamado. E agora a maturidade vai trazendo o reconhecimento humano, vai trazendo, até porque Paulo diz assim, é importante que o bispo, que o pastor, não seja novo na fé, porque o problema não é o fato dele ter sido chamado ou não por Deus, ele já carrega a unção. O problema é que unção na imaturidade gera soberba. Então, o cuidado de Deus é para proteger a unção que carregamos. Por isso que leva tempo às vezes para as pessoas reconhecerem. Não significa que você não carrega, não significa que ninguém está vendo, significa que o Senhor está protegendo o teu coração contra você mesmo. Mas você já é o que é, porque Cristo já te fez tudo o que você é nele. E como igreja nós não podemos separar as pessoas, nós devemos incluí-las, porque elas andando com os maiores, os mais fortes, que elas vão se fortalecendo. Agora a religiosidade não entende isso, a religiosidade ela separa. E o Senhor quer que a gente ande junto. Sabe o que o Senhor quer que você faça, líder? Maduro, homem ou mulher que aqui está, que já tem uma caminhada com Deus. A Bíblia te ensina a você ter a humildade de se unir àqueles que não podem lhe dar nada, aqueles que são menores do que você também, aqueles que não sabem nada do que você sabe. O equilíbrio espiritual está em você andar com pessoas que sabem mais do que você sabe, porque isso te puxa para o crescimento. Está em você andar com pessoas do mesmo nível que você, porque você pode ter confronto, porque quem não aceita ser confrontado é soberbo também. E ensina você a andar com pessoas que estão lá no comecinho da fé, porque você será um instrumento de desenvolvimento dessas pessoas. O Senhor te dará discernimento, e você vai entregando responsabilidades, e você vai testando. Jesus não fez isso com os apóstolos? Será que Jesus certa vez não chamou os apóstolos, os 12, e disse assim: vou transferir aqui um pouquinho de unção para vocês, tá? Curem os enfermos, expulsem os demônios, libertem os cativos, mas vão com algumas limitações. Não fiquem andando de casa em casa, não se dirijam aos judeus, porque religioso não tem jeito, vai só aos gentios. Vá àqueles que estão em Israel perdidos, dirija-se a essas pessoas, pregue o evangelho. E eles foram, e a Bíblia diz que eles fizeram exatamente o que Jesus mandou. E depois de eles terem crescido, Jesus envia os 72, com as mesmas ordens. Então Jesus foi desenvolvendo eles, dando responsabilidades. Dirijam-se somente às ovelhas perdidas de Israel. Depois ele disse: vão por todo mundo. Primeiro as ovelhas perdidas de dentro de casa, depois na Judeia, depois em Samaria, e depois até os confins da terra. Mas foi dando responsabilidade, sem fazer separação. Homens que ali, será que Jesus não ensina nada para nós quando a gente olha para os apóstolos? Qual ali se encaixava o perfil da religião? Qual? A maioria era pescador, outro era publicano, outro era cobrador de impostos, o outro era corrupto. Pessoas que não se encaixavam no perfil, mas Jesus os incluiu para dar a eles a oportunidade de serem transformados no caráter. E de todos eles, apenas um não se deixou ser tratado, todos os outros foram transformados, se tornaram em colunas, em baluartes da fé.
Diz a Bíblia que eles terão na Nova Jerusalém um lugar de destaque com o nome deles. Pessoas que tinham tudo para dar errado, mas foram incluídos pelo amor de Deus. E o amor que inclui, desenvolve. É lindo demais, gente. Então às vezes a gente fica reclamando que falta para a gente pessoas para nos ajudar. Mas será que a gente não está separando demais? Será que a gente não está selecionando demais? Será que a gente não está exigindo demais? Será que Deus não está mandando? E a Bíblia diz que quando a rede é lançada, é para puxar e pegar toda sorte de peixe. Quem vai separar quem é peixe bom, quem é peixe ruim? Não somos nós, são os anjos do Senhor. A rede precisa ser puxada com tudo que ela vier, com tudo que vier nela. A colheita precisa ser tirada com tudo que vier. Quem separará joio de trigo é o Senhor, não somos nós. A igreja não é chamada para separar, a igreja é chamada para salvar, para incluir, para trazer para perto. Quando o líder entende isso, meu irmão, Deus te livra, você, na verdade, se livra de tantos problemas. Porque você para de colocar a mão onde o Senhor não mandou você colocar, e você deixa na mão de Deus, e o Senhor vai te livrando de problemas. Jesus falou, não arranca joio. E Jesus estava falando de gente que a gente sabe que é ruim, que a gente sabe que não vai dar em nada, a gente já sabe, discernimento do Espírito, a gente já sabe, quanto mais aqueles que não se encaixam no nosso padrão, que a gente não sabe, e a gente arranca. Tem gente arrancando trigo junto com joio. E o Senhor está dizendo, não é esta a igreja que eu chamei. A igreja que eu chamei é a igreja que inclui. A igreja que eu levantei, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é a igreja da graça, que ajuda a desenvolver o indivíduo, que transborda. A igreja que eu chamei é a igreja que prega a verdade, que protege, que abraça, que acolhe. Se o Senhor preparar isto, se o Senhor conseguir realizar isso no nosso meio, ninguém será capaz de parar. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. A igreja religiosa é a igreja que fica brigando entre ela mesma. É a igreja onde o ministério A não fala com o ministério B. É a igreja que o líder A está brigado com o líder B. A Santa Ceia é a maior hipocrisia do mês. Porque chega na ceia, ninguém fala com ninguém. E todo mundo consagra. Quando ceia é exatamente a restauração da comunhão. Cristo mandou que nós fizéssemos a ceia sempre em memória dele, porque ele já sabia que nós teríamos dificuldade de relacionamento, mas na ceia a gente restaura tudo e volta a fazer novamente aquilo que precisamos fazer: unidade, comunhão, harmonia. Primeiro entre nós e depois a partir de nós, como exemplo para o mundo. Mas se a gente deixa o espírito legalista e religioso entrar na igreja, a gente começa a separar, a gente começa a se dividir entre nós. E aí, meu irmão, não tem jeito, cada um gera conforme o seu DNA. Cada um gera conforme a sua espécie. Isto é uma regra, é uma lei estabelecida na terra pelo próprio Deus. Existem leis que não podem ser quebradas: lei da semeadura, lei da gravidade, lei da multiplicação, lei da fertilidade. Cada um gera conforme a sua espécie. Que o Senhor levante nesta igreja um povo que a sua espécie é a imagem e semelhança daquele que ama, incluindo, daquele que derrama da sua graça, desenvolvendo, ajudando, acolhendo. Graça na Bíblia é porque a gente resume a graça no favor, e de fato é favor, mas é muito mais abrangente do que isso, porque graça, hoje eu estava meditando sobre a graça. Graça é tudo, tudo é graça. A vida é graça, o oxigênio é graça, a saúde é graça.
família que temos, o trabalho que desenvolvemos, a inteligência que temos, as habilidades, é tudo graça. Não há nada que não seja graça. Graça, na Bíblia é charis, fala da doçura de Deus, fala da bondade, fala da agradabilidade, a amabilidade do Senhor. Isso é graça. E se nós soubermos reconhecer isto na nossa vida, nós seremos gratos. Gratidão é a reação da graça. É uma outra lei que o Senhor estabeleceu. Guarda isso no teu coração. Uma outra lei inquebrável é a lei da ação e da reação. A gratidão é a reação da graça recebida. Só que esta reação só é possível àqueles que vivem única e exclusivamente pela graça, porque diz a Bíblia que quem é legalista e religioso caiu da graça, não consegue ser grato, se torna ingrato. A gratidão é uma expressão de todos os dias reconhecer a bondade, a amabilidade, e uma vez que a gente reconhece isto, porque recebe isto, essa retroalimentação, ela vai se tornando tão abundante, que ela começa a transbordar, e aí a gente começa agora a conseguir ser relevante na sociedade, relevantes para as pessoas que nos cercam. É por isso que Paulo fala assim: cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brote no coração de vocês e contamine a muitos. O amargurado é aquela pessoa que começou a desprezar a graça, começou a cair da graça, começou a colocar legalismo na mensagem que prega, começou a colocar, eu tenho um amigo meu que fala pimenta do reino, porque tem o reino de Deus, aí tem a pimentinha do reino. A Bíblia diz: nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo, não vem de nós, é dom de Deus, para que ninguém se orgulhe disso. Sim, somos salvos pela graça, mediante a fé, mas se você fizer isso, fizer aquilo, e aí a gente começa a colocar uma sobrecarga sobre a vida das pessoas. Deus te salvou pela graça, mas essas tuas argolas aqui, minha irmã, lembra o povo do Egito. Mas esse teu comportamento, a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo, o amor constrange. Tem gente que acha que a liberdade provoca libertinagem. A liberdade não provoca libertinagem. O que provoca libertinagem é o controle, porque gera obsessão, porque gera tara. O controle gera isso. Já falei sobre isso aqui na igreja, sobre as regras com aparência de sabedoria, pretensa religiosidade, falsa humildade, severidade com o corpo, contudo sem valor algum para refrear os impulsos da carne. Sabe o que refreia os impulsos da carne? É você dizer assim: se você quiser você pode, só pensa se te convém. Se você quer, você pode, só analisa se por um acaso não vai te dominar. Se você quer, você pode, só analisa se te edifica. E isto quem determina não sou eu, porque às vezes até mesmo nisso a gente se torna legalista, porque o que não é bom para mim, o que eu não gosto eu trato como pecado, e aí a gente impede o Espírito de Deus de agir na consciência do indivíduo, que é onde ele trabalha. E o indivíduo que tem o Espírito, você sabia que
A razão pela qual Cristo morreu na cruz do Calvário e o desejo do Senhor é para que chegue um tempo onde ninguém precisa ensinar ninguém, porque todos saberão. Porque na época da lei em tábuas de pedra, era necessário que alguém determinasse, mas na época da graça, onde a lei está plantada e escrita no coração, cada um saberá qual é o seu caminho, porque o Senhor o convencerá de todas as coisas. E qual é o papel da igreja nesse processo? Amadurecer o indivíduo ao ponto que ele se torne livre para fazer as suas escolhas, mediante a consciência do Evangelho que está nele. Então nós vamos ensinando, nós vamos orientando, nós vamos ajudando, mas nós sempre vamos deixando para que a decisão parta de uma consciência que discerne todas as coisas mediante aquilo que ele já conhece. O próprio Deus não leva em consideração a ignorância, dizendo que cada um deve andar conforme a medida da fé que já recebeu. Sabe o que Deus está dizendo? Que conforme você vai se desenvolvendo, Ele vai te dando fé, que é fidelidade, que é consciência do Evangelho, e aí sim responsabilidade com aquilo que você já sabe. Isso significa dizer que cada um de nós aqui está num estágio de fé. A nossa mensagem deve ser o seguinte: qual é a tua consciência do Evangelho? Qual é a tua consciência de fé? O que você já conhece? O que você já sabe? Caminhe nessa verdade e entenda que isso não é nada perto daquilo que você ainda saberá. Caminhe entendendo uma coisa: se você parar de aprender, você logo esquece até o que você já sabe. O Evangelho é um progresso, é a obra começada na cruz do Calvário, que haverá de ser completa até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Esse irmão, sabe o que vai acontecer com ele? Transformação. Não importa qual o passado que ele teve, pode ter sido pior. Se nós o ajudarmos em amor que inclui, em graça que desenvolve, em verdade do Evangelho que vai protegendo, e não colocarmos dogmas humanos, mas deixarmos ele ir tomando decisões conforme a consciência do Evangelho que ele tem, não dando feijoada para quem é bebê, esperando o tempo de maturação. Esta é uma outra lei. Existe um tempo para todas as coisas. Se você tiver pressa para colher fruto, você vai comer fruto verde, e às vezes a igreja está acelerando o processo de maturidade. Ele acontece no tempo determinado por Deus para todas as coisas que acontecem debaixo dos céus. Então que a gente guarde isso no nosso coração. A nossa mensagem é uma mensagem de amor, é uma mensagem de graça, é uma mensagem de verdade. Aqueles que o Senhor der para nós o coração, ouvirão a nossa voz. Aqueles que de fato reconhecerem a nós como alguém que é um instrumento de Deus para lhe ajudar a crescer, quando você precisar corrigir e repreender, ele aceitará. Quando ele for confrontado, ele aceitará. Mas o que nos leva a tomar essas decisões é mediante a abertura do coração do indivíduo. É tendo discernimento do nível de fé que ele está, e não colocando em hipótese alguma cerca, legalismo. O que mantém uma ovelha no rebanho não é cerca, é pasto. A função do pastor é apacentar, significa levar a comida, e a comida é a palavra de Deus. Não é a sistematização que nós inventamos, não é a regrinha da igreja. Você entrou na igreja, agora você tem que andar aqui, aqui, aqui. Você já fez o ID? Não fiz. Então você não pode nem tomar ceia. Você já fez o cursinho? Não fiz. Então você não pode se batizar. A palavra diz assim: você crê? Então você pode. Ainda falava com o irmão Milton aqui, ele estava me falando essa semana sobre isso.
que é a denominação que ele congregava, e isso é muito comum. Tem um curso preparatório para ver se o indivíduo realmente vai permanecer o tempo na igreja que a gente determina, que é o tempo que ele agora pode se batizar, porque afinal de contas não é o crer pode ser instantâneo. E aí às vezes a gente vai pressionando as pessoas e vai matando a fé das pessoas, porque a gente coloca elas numa trilhinha. Quando Filipe encontrou o eunuco perguntou para Filipe: o que me impede de ser batizado? Tem água ali, eu entendi o evangelho, o que me impede? Você pode, se você crer. Não, vou te levar para Jerusalém, dá meia volta, você vai ficar 1 semana sacrificando no pátio do templo, para depois você merecer a água. Não, meu irmão, você entendeu? Você creu? Você pode, o evangelho inclui. Diz a história que aquele homem, através da pregação do evangelho na Etiópia, mais de 90% da Etiópia foi alcançada e houve um grande avivamento, por causa de um eunuco. Você sabe o que é eunuco? Estuda a história. É alguém que não tem nada a ver com um pacote religioso, escândalo para os religiosos, loucura para os gentios, mas o poder de Deus, porque creu no evangelho, foi incluído, foi aceito, foi liberado para ir e pregou. E hoje a Etiópia é um país evangelizado, conhecedor do evangelho, porque graças a Deus encontrou alguém que simplesmente pregou o amor, pregou a graça e pregou a verdade. Tudo isto, como eu falei para você, é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é o amor, Ele é a graça, Ele é a verdade. Fala de Jesus. Eu só tenho Bíblia para falar 10 minutos. 10 minutos de Jesus vale mais do que 1h30 de Genésio, meu irmão. De conceitos. Prego Cristo, que morreu por amor, mas foi ressuscitado em poder e glória. Isso basta. Isto transforma a vida daqueles que estão sedentos. O povo está com sede e não sabe do que. Por isso tantas oportunidades, experiências, e dá-lhe água do mundo, e dá-lhe água do mundo, e parece que sacia, mas a sede volta, a sede volta, a sede volta, porque a única água que mata a sede é Jesus Cristo. Se você beber desta água, você nunca mais terá sede, e do seu interior nascerá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Sabe por que Jesus foi capaz de pregar isto? Porque ele não ficou pensando que um judeu não podia falar com samaritana. Ele foi no poço, sentou do lado da samaritana, os discípulos estranharam, mas ele pregou essa verdade para a samaritana, e a Samaria foi alcançada, o evangelho foi alcançado. Filipe, lá em Atos, vai em Samaria colher os frutos do avivamento que Jesus plantou na samaritana, porque ele não ficou de dogma, de religiosidade, mas ele incluiu, ele acolheu, ele recebeu. Vamos ser assim em nome de Jesus como igreja? Nós veremos testemunhos e testemunhos. A minha maior recompensa, meu irmão, é ver esse tipo de coisa. Não tem nada que alimente a esperança e a força de alguém que prega o evangelho, senão um testemunho. Para nós é a maior recompensa. Você vai ver que quando você pregar o evangelho, testemunhos começarão a acontecer, o teu coração se encherá de alegria, você entenderá o tamanho da utilidade que você tem. Que o Senhor levante essa igreja em nome de Jesus, porque essa igreja não está sustentada numa pessoa, essa igreja é um povo que prega, é um povo que anuncia, é um povo que vive, é um povo que resplandece a luz do Senhor, em nome de Jesus, amém? Vamos nos levantar em nome de Jesus, vamos orar. Hoje é um dia de mais oração, de mais comunhão.